Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Center Físio em parceria com o Hospital Belvedere. É um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Aproveite para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveite para acionar o sininho, porque é através dele que o YouTube reconhece a importância do nosso podcast, e aproveite para compartilhar. É impressionante como que o nosso corpo, ele precisa estar em constante movimento, mas nós precisamos receber uma boa circulação, e através da circulação nós recebemos oxigênio, recebemos uma boa alimentação, e todas as células do nosso corpo precisam da circulação sanguínea. E para isso ela precisa estar saudável. E por isso hoje nós estamos aqui com o Dr. Carlos para falar com a gente um pouquinho sobre a importância do sistema circulatório, sobre as principais patologias e principalmente como prevenir e tratar. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos. Muito obrigado, Márcia. Boa noite. Estamos aqui à disposição para falar um pouquinho de angiologia, né? E doenças vasculares. Dr. Carlos, é um prazer imenso recebê-lo. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, contasse para a gente como escolheu uma área tão peculiar, né, da medicina, e que ao mesmo tempo uma área que envolve todas as outras. Sim. Eu comecei estudando medicina e em 89 me graduei como médico e fui para a minha especialidade. Eu fiz uma residência médica em cirurgia cardiovascular. Então minha formação original é cirurgião cardiovascular. Só que durante a minha residência eu optei por fixar mais na angiologia e cirurgia vascular. Mas terminei meu curso, né, na residência, e a partir do momento que eu encerrei a residência, não me dediquei mais à cirurgia cardíaca e comecei na angiologia vascular, desde 1993. E, doutor, qual a diferença entre o angiologista e o cirurgião vascular? Na realidade, mas não tem muita diferença, né? Porque a formação do cirurgião vascular, ele tem que saber angiologia, a parte clínica, né? Então, a angiologia envolve você detectar a doença, diagnóstico, tratamento clínico. O cirurgião vascular tem que fazer a mesma coisa. Só que se houver a necessidade de uma intervenção cirúrgica, ele vai ser o cirurgião do procedimento proposto. Na realidade, a especialidade é praticamente a mesma. E normalmente a formação é igual. Aí vai ser a opção do médico, dedicar mais à parte clínica ou cirúrgica. A gente percebe que as pessoas têm um pouco de dúvida quando trata a questão arterial, a questão venosa, faz uma confusão danada ali. Me conta uma coisa, existe diferença de cirurgias venosa, de cirurgias arteriais, ou você faz todos esses tipos de cirurgia, desde que seja vascular? Não, a diferença existe. Patologia arterial, patologia venosa, isso aí não tem dúvida, tá? Aí vai dependendo da sua especialidade, que você se dedicou mais. Tem angiologistas que faz só cirurgia venosa, outros fazem só cirurgia arterial, e tem gente que opera as duas coisas, tá? Agora, na grande maioria dos pacientes, o que predomina é a cirurgia venosa, principalmente as varizes, né? No sistema, nos membros inferiores, Sim, é muito comum, né, as varicosidades, tem as veias superficiais, as veias mais profundas. sim. O que acontece no sistema circulatório para chegar num ponto, né, de ocorrer essas varicosidades? Então vamos definir aqui varizes, né? Já que você tocou em sistema profundo, sistema superficial. Então, cada membro tem seu sistema profundo, seu sistema superficial, e tem umas veinhas chamadas veias comunicantes, que comunicam os dois sistemas. A patologia varizes, doença varicosa, ela é predominante do sistema superficial. Então, aquelas veias dilatadas, irregulares, começa a ter a tortuosidade, é predominante do sistema superficial. Patologia do sistema profundo normalmente é a famosa trombose, né? Mas isso aí é outro caso. A varize especificamente é a doença mais comum vascular e que praticamente 90% do movimento de consultório é voltado para varizes, né? Ela tem um caráter hereditário,
É uma doença degenerativa, hereditária e progressiva, então tem que olhar. É não deixá-la liberar a veia e deixá-la rolar do jeito que quiser, não. Tem que olhar, tem que ser avaliado. Tem um componente estético, tem um componente funcional. E normalmente a partir dos 25, 30 anos, o ideal é ir monitorando, principalmente se já existir fator hereditário. Doutor Carlos, nós entramos de uma forma falando um pouquinho das patologias. Sim. Mas as pessoas que estão em casa, acredito que têm alguma dúvida em diferenciar a função da artéria e a função da veia. Tudo é veia, né? Mas acaba que é importante lembrar... Tudo é vaso. Não. Para todo mundo, né? Para o pessoal de casa. Tudo é veia. E não é bem assim. Então, tem a diferença entre veias e artérias. Sim. Explica pra gente essa diferença. Então, para ser mais assim, simplificado, né? Não entrar muito tecnicamente. A veia, você vai receber o fluxo venoso. Então, ela sai das extremidades do corpo em direção ao coração. É o retorno, a gente chama de retorno venoso. E a artéria sai do coração, na artéria aorta, e vai ser distribuída por todo o organismo, por todo o corpo, para as extremidades. Então, é um sistema contínuo, né? A artéria irrigando e a veia drenando. Apesar de ter essa confusão, né? O leigo, ele acha que tudo é veia. Sim. Eu só vou fazer uma síntese e me corrige se eu estiver errada. Nós temos a circulação pulmonar e a circulação que faz todo o sistema corporal. Então, o coração, ele manda o sangue venoso para o pulmão. Ele vai bombear. Bombeia para o pulmão. O pulmão oxigena e volta já para o ventrículo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e joga para o organismo de novo. Exatamente. Irrigando. Então tem todo um processo. Então as artérias levam sangue puro, limpo, vamos dizer assim, e depois que as células absorvem esse sangue bom, vamos dizer assim, esse sangue oxigenado, e devolve para o sistema vascular o sangue que precisa ser oxigenado, através das veias. Posso dizer assim? Sim. As então, artérias... É sempre veia retorno e artéria irrigando. Tem uma exceção. No coração tem uma artéria chamada artéria pulmonar, que ela vai receber sangue venoso. É a única exceção. A única exceção. Mas, no geral, a artéria leva sangue puro, sangue bom, oxigenado, e veia leva para o coração o sangue que precisa ser oxigenado, que tem uma quantidade de CO2 a mais. Posso dizer assim? Justamente. Ah, sim. E quando a gente fala no sangue, nesse retorno venoso e na questão arterial, né? Para retornar para o coração, principalmente quando nós estamos na postura ortostática, né? Período prolongado, esse sistema circulatório tem uma dificuldade para fazer esse retorno venoso. E aí que acaba podendo provocar essas sobrecargas vasculares. É isso que provoca varizes ou são outras questões que provocam essas varicosidades, além da questão genética? Então, o fator principal desencadeante de varizes é genética. Tá? Você tem outros fatores. No caso da mulher, período gestacional, o uso de anticoncepcional, né? O fator postural, se você trabalha em pé, períodos muito prolongados. Tá? Primeiramente, seriam esses fatores primários. Mas você pode ter fatores secundários. Por exemplo, se você já teve um trauma em membro inferior, um acidente, e lesou algum vaso, alguma veinha mais calibrosa, você pode começar a desenvolver uma varize a partir daquilo ali, tá? Agora, em relação à parte postural, você tem que levar em consideração a lei da gravidade, que está puxando o seu sangue para baixo. Então, se você fica em pé ou assentado períodos prolongados, a lei da gravidade está atuando, então a tendência é o sangue começar a ficar retido na parte mais baixa da perna. E quando há essa sobrecarga, pode acontecer o refluxo ou isso não acontece? Se você tiver uma veia doente, já com, a gente chama de insuficiência, sim, aí começa a ter o refluxo, ou seja, começa a ter um retorno de sangue para a porção mais distal, mais baixa da perna, né? Por isso que é importante a atividade física. Você fortalecer a panturrilha, que ela funcione como uma bomba muscular. É como se fosse nosso segundo coração, né, doutor Carlos? Coração periférico.
né? Então, essa bomba muscular faz força, como se fosse uma ordenha em cima das veias e estimula o retorno do sangue. Quando estamos num processo, o coração ele faz essa distribuição e o sangue precisa retornar, nós precisamos... É aí que essa bomba muscular tem que funcionar. Ela ajuda a impulsionar o sangue para cima. Então, se você não faz atividade física, vai ter uma musculatura mais flácida. Vai ser mais uma dificuldade para o retorno venoso. Então, isso aqui é importante. Doutor, e quais são as principais patologias do sistema venoso? A principal patologia é a varizes. Né? Existem outros? Existem. Na sequência, vem as tromboflebites, que são processos inflamatórios nas veias, a trombose, propriamente dita, né? Que é uma oclusão do vaso por um trombo, um coágulo. Isso é o que a gente vê com mais frequência em sistema venoso, tanto superficial e profundo, né? Lembrando que a varize é uma doença exclusiva do sistema superficial. Você falou aí da tromboflebite? Tromboflebite, é a inflamação da veia. Inflamação da veia. Explica pra gente como diagnosticar, não é como diagnosticar, porque é você que traz o diagnóstico, mas como o nosso paciente perceber que algo não está legal e que ele deve procurar um angiologista. A tromboflebite, normalmente, ela gera um processo inflamatório do vaso, que forma um coágulo, normalmente veia superficial, então ela gera o coágulo como se fosse um corpo estranho, começa a gerar um processo inflamatório. Então começa a ter aquela região, começa a ficar mais endurada, mais endurecida e dolorosa, inflamada. Entendi. Então isso que ele procura o consultório por conta disso. E aí fica aquela sensação de queimação. Queimação, ardor. Lembrando que nem tudo que queima vai ser uma flebite, sim, tá? Mas sim. Você vê o processo inflamatório. Mas é importante te procurar para entender o que está acontecendo. Tem que saber o que está né? acontecendo. Mas então você vai detectar o processo inflamatório. O sangue coagulado vai gerando uma reação inflamatória dentro da veia. Eu poderia dizer, então, calor, rubor, dor, o eritema, queimação? Né? Isso. Poderia dizer que são os sintomas principais. Normalmente, você vai ter essa tromboflebite numa veia varicosa. Você pode até ter uma flebite numa veia normal, retilínea, sem deformidade. Se você já teve um trauma, por exemplo, bateu ali em alguma estrutura, né, algum choque, pode dar uma flebite naquele vaso, mas normalmente é numa veia varicosa. E por que pode provocar essa inflamação na veia varicosa? Porque ela é muito pontual, né? Além do trauma. A inflamação. Não, porque o vaso ele já está doente. Então ele já tem uma deficiência. Você tem um fluxo, um retorno venoso diminuído, a velocidade diminuída. Então normalmente tende a formar um coágulo. Tem uma lesão do endotélio, a lesão da parede da veia. Esse coágulo, eu poderia dizer que seria uma deposição de células vermelhas ou células mortas ali? Não diria morta, não, né? mas... Vai formar um coágulo mesmo, é célula vermelha mesmo. Começa a formar um coágulo pequenininho, o sangue vai ficando estagnado e esse coágulo vai se estendendo. Então ele vai se estendendo por toda a veia. Aí ele gera um processo inflamatório no endotélio. O endotélio é a camada interna da veia. Então ele começa a gerar um processo inflamatório nesse endotélio. Por isso que começa a incomodar. E inflama, né? Vira um corpo estranho. Sim. Tá? Doutor, todo mundo fala da questão da trombose, do coágulo. Como que é formado o coágulo? Como você disse pra gente como que ele inicia, mas explica para as pessoas que estão em casa nos assistindo como que é a formação. São só células vermelhas ou tem deposição de outras coisas? Gordura? A gordura nesse caso não é arterial, né? Uhum. É mais a plaqueta, os coágulos. E em relação à trombose, a trombose normalmente tem uma característica familiar também, né? Ela não aparece para cá. Geralmente tem uma característica familiar e determinados pacientes ficam mais predispostos, né? No caso do idoso, que fica mais tempo parado, acamado, fica mais predisposto. Paciente operado, pós-operatório na cirurgia ortopédica, pode também, se tiver que ficar um tempo mais restrito, acamado, pode também desenvolver uma trombose. Não quer dizer que todo mundo que vai operar vai ter a trombose, mas pode. E em pacientes jovens, geralmente na mulher, que fazem uso do anticoncepcional associado ao tabagismo.
Pode acontecer. Se começar a ter uma recorrência muito grande, já estiver histórico familiar, você tem que fazer uma avaliação com o hematologista, porque pode ser que tenha uma predisposição genética, você também esteja predisposto a ter esses coágulos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças daqui a pouquinho. Tá. Eu gostaria de cumprimentar a Hélia Figueiró, Maria Fernanda, Nilva Viana, Ivanete, Lavínia, Cecília, Teodoro, Jéssica. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Fiquem muito à vontade para enviar as perguntas de vocês e aproveitem para compartilhar para aquelas pessoas, amigas, para parentes. E principalmente aquela pessoa que você sabe que tem um problema vascular, não se cuida ou que quer se cuidar e muitas vezes não tem acesso, não sabe quem procurar. Então, aproveite para compartilhar. E nós temos aqui uma pergunta da Jéssica. Ela pergunta o seguinte: quais são os sintomas mais comuns que as varizes causam? Primeiro sintoma, perna pesada. Geralmente região da panturrilha. É uma dor, a gente chama de dor em peso, né? Que normalmente você vai ter esse desconforto no transcorrer do dia. Normalmente quem tem varizes de manhã amanhece tranquilo, sem nada. À medida que o dia vai passando, se ela necessita ficar em pé ou assentada um período maior, chega no período da tarde, essa perna começa a ficar pesada. É o primeiro sintoma. E posteriormente pode vir sensação de queimor, o edema, o inchaço, às vezes algum formigamento, uma cãibra. Não é assim um sintoma fixo, não é um padrão, né? Tem paciente que tem varize e é assintomático. Não tem uma explicação por que isso acontece, mas acontece. E outra característica é época de períodos mais quentes. Verão, por exemplo, o sintoma fica mais exacerbado, pelo fato da veia ficar mais a gente chama de vasodilatação, ela vai ficar mais dilatada. Então vai ocorrer uma maior congestão de sangue na parte mais baixa da perna. Então o primeiro sintoma é esse, é dor em peso. Agora, normalmente a varize também tem que estar presente, né? A pessoa já começa a visualizar a veia mais destacada. Eu já vou pular para a pergunta da Lavínia, que fez exatamente uma pergunta, a relação da trombose e da varize. Então, toda trombose acontece onde tem uma varize? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Se você é portador de varize, quem é portador de varize, normalmente a chance de ter uma trombose é então, prevalência maior. É 2 vezes maior do que quem não tem varize, tá? Mas você pode ter paciente sem uma gota de varize com trombose. Pode, acontece. E nesse caso, geralmente são casos pós-operatório, algum caso específico? Predisposição familiar, tá? Pós-cirúrgico, às vezes um trauma mínimo e no dia seguinte começa a desenvolver um edema, tá? Não tem uma causa específica, mas o fator genético normalmente ele está envolvido. Aí no caso por exemplo, igual eu expliquei, no caso da mulher que está usando um anticoncepcional, mesmo que ela não tenha varize e ela usa o ITR tabagista, predispõe mais. Quando você fala da questão genética para varizes, mas nós temos também a questão genética relacionada à trombofilia. Uma tem relação com a outra? São duas coisas diferentes. Mas trombofilia é afinidade para formar o coágulo. A tendência é formar coágulo. Se existir isso aí, é a mesma coisa. Geneticamente tem influência. Aí, avaliação com hematologista, para ver se aquela pessoa já está predisposta a formar coágulo. Não só nas veias, pode ser em artérias também, né? Agora, a varize não é a questão do coágulo. A varize é a deformidade da estrutura da veia. Importante você falar com a gente essa questão da trombofilia, porque para a gente o seguinte, falou em trombofilia, falou em trombose. Falou em varize, tudo com angiologista. Mas não, trombofilia, quem trata é o hematologista. Hematologista. Mas geralmente o paciente procura inicialmente o angiologista. Ali que você vai detectar, né? Se tiver questão da trombofilia,
Você tem que pesquisar se já existe histórico familiar, então encaminha para o hematologista. E se, só para o pessoal entender, a trombofilia favorece a formação de trombos? De coágulos, isso. De coágulos, trombos, certo? Coágulos, Depois que aconteceu essa formação, que Sim. aconteceu a trombose, Trombose. aí já é com você? Aí é comigo. Aí é com você. Pode ser até com o hematologista também, ele sabe tratar, ele tem capacidade de tratar. Mas se chegar um paciente já, eu detectar trombose e confirmar o diagnóstico com o Doppler, com ultrassonografia, a gente já trata, né? Já entra com a medicação. E o mais precoce possível. Tá? Entendi. Então o tratamento normalmente é com o angiologista. Mas o diagnóstico da trombofilia é o hematologista, que a gente encaminha para fazer esse diagnóstico. Pessoas com trombofilia, apesar de não ser a sua área, eu falo que tem muita gente que está nos assistindo e tem dúvida disso. O ideal é que ele faça uso de medicamentos constantes ou apenas em casos quando vai engravidar, quando vai fazer alguma cirurgia, que aí ele tem que ter uma intervenção medicamentosa. Se ele já souber que ele tem uma predisposição, dependendo do quadro, ele vai ter que fazer medicação uso contínuo, tá? Mas aí já tem que ter o diagnóstico. Agora, no caso de cirurgias, existe geralmente uma propedêutica e um protocolo a ser seguido. O ortopedista, por exemplo, ele vai fazer uma terapia anticoagulante para evitar justamente a trombose no pós-operatório, como qualquer outra cirurgia, quando necessário. Mas no dia a dia ele não tem nenhuma restrição? Não, isso aí não. Agora, se tiver que tomar um anticoagulante continuamente, o hematologista vai orientá-lo direitinho, né, em relação a isso aí. A Cecília pergunta o seguinte: existem formas de prevenir o aparecimento das varizes? Excelente pergunta, viu, Lavínia? Infelizmente não, viu, Cecília? Pelo fato de 80% é fator hereditário. Então a gente nunca deve, eu sempre falo isso com o paciente, não considere tratamento definitivo, tratamento de manutenção. Não é que a sua varíola, eu tratei, ela não vai voltar. Outras podem aparecer no transcorrer da sua vida. Se você tiver a carga genética para ter varizes, como é que eu sei que eu tenho carga genética? Olha para sua mãe e seu pai. Familiar, né? 80% é genético. Então não tem nenhum remédio, nenhuma medicação que você vai impedir o avanço dessa varize. A medicação que existe hoje para doença varicosa é a medicação basicamente sintomática, né? Então sempre tem que estar olhando. Não é o tratamento definitivo. E se a pessoa fizer atividade física, ter uma boa alimentação, ter hábitos de vida saudável, a chance dela ter uma varize mais grosseira, ter apenas varicosidades, isso é possível? Varizes mais superficiais, poderia dizer. Não, se você tiver um hábito de atividade regular, isso é ótimo. À medida que você fortalece a musculatura dos membros inferiores, panturrilhas, você vai ter um melhor retorno venoso, com certeza. Além do que o seu sintoma de varize praticamente vai ser quase que zero, vamos dizer assim, tá? Uma atividade física regular. Em relação à alimentação, não é um alimento específico que pode dar varize. Se você não tem uma alimentação regular, você pode ganhar peso, sobrecarga de peso, obesidade. Essa obesidade vai te causar o quê? Vai ser um agravante para a varize, principalmente dos sintomas, né? Sim. Então você vai ter uma dificuldade do retorno venoso. Se você ficar muito obeso, não tem como, o sangue vai retornar para o coração, mas numa velocidade mais baixa. Então o sintoma vai ficar bastante acentuado, principalmente o peso das pernas, né, membros inferiores. Doutor Carlos, você entrou numa questão aí, que é a questão da obesidade, e a gente falando da alimentação. A gente escuta falar hoje, em grande escala aí, que o carboidrato, ele é inflamatório, ele virou o vilão da vez, né? O fato do carboidrato ser inflamatório e a gente ingerir em grande quantidade, isso pode favorecer uma inflamação das veias, que já são varicosas? Não, seria mais arterial. Mais arterial. Sim, como o problema das gorduras, né? Carboidrato especificamente, não. Seria somente o ganho de peso, Sim. né? Mas inflamar a veia, o carboidrato, não. Seria mais patologia, voltada à patologia seria secundário, arterial. né? Vamos dizer assim. Sim.
Com certeza. Uma somatização de outros fatores, mas provocando isso de forma secundária. Não, carboidrato especificamente agir em cima da veia, não. Sim. O Teodoro pergunta o seguinte: é verdade que ficar muito tempo em pé ou sentado pode piorar as varizes? Principalmente os sintomas das varizes. A posição, a postura, né, do dia a dia pode piorar no sentido de sintoma, a sensação de peso, o desconforto, a cãibra, o edema. É um fator agravante, mas não é o fator desencadeante. Eu vou pegar um gancho nessa pergunta do Teodoro, que ele fala da postura sentada. Sim. As mulheres, elas têm o hábito de cruzar as pernas. Isso pode piorar ainda mais? De jeito nenhum. Não? Não é que vai piorar. Ao cruzar a perna, você vai diminuir um pouquinho a velocidade do retorno venoso, mas não vai gerar a varize. Você não vai ter a varize porque você cruzou a perna. Você pode ter um pouquinho de desconforto, às vezes dá uma cãibra, né? Você ficar muito tempo com a perna cruzada, mas não vai ser isso que vai gerar a formação de varize, tá? Pode favorecer. Não, só o desconforto. Só o desconforto. É igual você vai subir escada da varize. Jamais. Pelo contrário, você está exercitando a musculatura. Né? Então tem um mito, tem a coisa. Essa questão do mito, pessoas que pulam corda, pessoas que pulam muito, que tem aqueles impactos, isso favorece? Eu, particularmente, oriento o paciente meu não fazer esse tipo de impacto. Né? Porque essa força contrária atuando verticalmente contra a perna, eu não acho um negócio ideal. Mas atividade física é bom. Se você estiver trabalhando a perna, horizontal, aparelho, aquele tipo de exercício leg press, né? Você fazendo exercício horizontalmente, bicicleta, esteira, elíptico. O impacto só que eu não aconselho. Mesmo porque também não é só questão de circulatória, articular também, né? Esse impacto em cima de articulação de quadril, de joelhos, não é o ideal. Não é aconselhável, eu né, acho doutor? Que não. Elisângela, que bom que você está gostando dessa entrevista. Muito bom ter você aqui com a gente. A Lavínia pergunta o seguinte: grávidas podem fazer tratamento para varizes? Contraindicação formal. É mesmo? Não se trata grávida. Estando a paciente grávida, você vai ter que esperar o parto. Então, depois do parto, 2 a 3 meses pós-parto, aí sim, você vai iniciar qualquer tratamento. Mas durante a gestação é uma contraindicação formal o tratamento de varizes. Olha só. Tá? A Jéssica pergunta o seguinte: uso de meias de compressão é realmente eficaz e por quê? Meia de compressão é eficaz no sentido de melhorar o sintoma das varizes. Ele é um coadjuvante do tratamento. Lembrar que meia não evita varize. Se fosse aí, estava ótimo, né? Todo mundo ia usar meia, ninguém ia ter varize. Então a meia faz parte do arsenal, né, de tratamento de varize, mas do ponto de vista sintomático. Principalmente no que diz respeito à posição do dia a dia da pessoa. Trabalho, né, em pé, sentado, períodos prolongados, tem indicação de meia. Vai depender muito do tipo de trabalho, né? Sim. Um dentista, um cirurgião, um professor, tem que usar. É ideal usar uma meia compressiva. E essa compressão, porque você disse que tem ali um aumento, né, do diâmetro ali da vascular, poderia dizer assim? Você está falando da varize? Da varize. Ela vai ter um aumento tanto no calibre, né, e aquela tortuosidade, a gente chama isso de insuficiência. Então, a tendência é ter uma congestão de sangue naquela região. E essa congestão tarde, de sangue... Principalmente, né, no decorrer da tarde. E essa congestão de sangue favorece o edema. O inchaço. O inchaço, isso, né? É o edema. Essa meia, ela atua apenas nesse edema ou auxilia em outras questões? Não, no desconforto, na sensação de peso. O que acontece com a meia? Você vai ter a meia compressiva, ela vai ajudar o retorno venoso. E à medida que ela vem subindo no trajeto da perna, ela vai fazendo uma descompressão ascendente. Então ela vem ajudando, de certa forma, a subir com o sangue. Então ela diminui o edema, diminui a sensação de peso, a sensação de queimor. E a curiosidade maior, ela faz mais pressão a nível do tornozelo. É onde tem um lugar de maior pressão das veias da perna, é no tornozelo. Então ela comprime muito no tornozelo,
e à medida que ela vem subindo, ela vem descomprimindo, ajudando a trazer esse sangue em direção ao coração. Então ela tem a sua eficiência, claro que tem, mas não evita a varizes. E qual a diferença entre o uso da meia 3/4 e 3/8? Basicamente depende dessa extensão dessas varizes e do sintoma, onde está incomodando. Tudo vai depender dos sinais e dos sintomas. Particularmente, eu gosto muito da 3/4. É questão de adaptação do paciente. Tem a 7/8, né? Que vai a coxa, tem a meia inteira, agora tem a meia para gestante, né? Normalmente eu uso muito a 3/4 de média compressão, o pessoal aceita melhor, tá? Porque às vezes aceitar a meia, adaptar, fica mais complicado, né? Principalmente em época de calor. Sim. Né? E hoje, só um ressalto, hoje tem meia que você consegue calçar e tem zíper. Olha. Tem fecho. Então, às vezes, fica mais fácil de você usar. Agora, meia forrada de algodão, né? Antialérgica, existe também. E mesmo pessoas que têm a tromboflebite, pode usar meia com zíper, porque ela pode provocar ali um desconforto. Pode usar de qualquer forma? Não. A tromboflebite é uma ocorrência, é um episódio agudo. Ele não é... Não, aí primeiro você tem que tratar. Tá? Agora, por exemplo, numa trombose, que é sistema venoso profundo, normalmente eu prescrevo uma meia elástica. Tá? Aquele processo inicial. A flebite é um processo mais superficial, a veia vai ficar inflamada, mesmo porque a meia vai incomodar. Então eu espero aquele processo ceder, posteriormente, se for o caso, eu já prescrevo a meia. E como que chama aquele processo infeccioso que acomete, geralmente, o terço inferior ali da região da perna? Você está falando úlcera? Eu esqueci o nome. Como que chama? Que a perna fica toda densa, toda inflamada. Erisipela. Erisipela já é um processo infeccioso de pele, né? Já não tem relação. Não, pode ter vascular. relação. Pode ter, porque se você tiver uma varize crônica e a pele já começa a ficar uma pele mais sofrida, pouco oxigenada, você vai ficar predisposto à infecção. Então, a erisipela é uma infecção, é uma bactéria que chama Streptococcus beta-hemolítico. Então, qualquer lesão que tiver na pele pode desencadear essa infecção. Se você tiver a unha mal feita, vamos supor, tirou uma lasquinha a mais, um bifinho ali, uma micose interdigital, um arranhão que você tiver na região, pode virar uma porta de entrada para a bactéria. Aí desencadeia a erisipela, que normalmente aí transcorre com febre alta, inapetência, começa a ter o que o pessoal chama de um infarto ganglionar, começa a ter íngua, né? O pessoal conhece como íngua. É um processo infeccioso, você tem que tratar já com antibiótico terapia. Tá? Então, se você tiver uma pele mais saudável, a chance é menor. Se você tiver uma pele mais sofrida em função de uma patologia vascular, fica mais predisposto. E geralmente tem a porta de entrada, né? Uma feridinha ali qualquer começa. Já é o ponto de partida, né? Aí você não pode usar meia, não. Não pode? Não. Aí você tem que tratar a infecção, a pele tem que ficar uma pele rígida, saudável, para você entrar com a meia. Então, durante o processo infeccioso, você não pode. Não pode. Não. Nós temos aqui uma pergunta do Teodoro, que é o seguinte: existem cremes que ajudam a tratar as varizes? Tratar eu não digo, amenizar o desconforto. Isso existe. Melhora aquela sensação de peso, de queimor. Isso existe, mas você não está tratando, você está amenizando os sintomas. Mas não é um tratamento que vai efetivamente, né, funcionar para eliminar a varize. Isso não. É igual você tomar medicação para varize. Você vai eliminar o desconforto, a sensação de peso, a cãibra, mas eu não consigo tirar aquela varize com o uso de medicação oral ou creme. Eu tenho que intervir ali, seja com cirurgia, com aplicação, o que for. Daqui a pouquinho eu quero saber sobre essas intervenções aí, beleza. Viu? A Elisângela fala o seguinte: boa noite, Dr. Carlos. Boa noite. Gostaria de saber se o inverno favorece a ocorrência de trombose. O clima frio tem alguma relação? Obrigada. O clima frio, para quem tem varizes, do ponto de vista de sintomas, é até benéfico, porque os vasos não ficam tão dilatados. É o contrário, eles vão ficar mais constrictos. Os vasos que eu digo, as veias, né?
nós vamos chamar vasoconstricção. Então, o sintoma vai ser muito mais ameno no frio, para quem tem varizes. É o contrário do verão. No calor, o vaso dilata, o sintoma vai ficar bem acentuado. Principalmente tá? no final do dia. Dependendo do dia a dia, vai ficar mais complicadinho. Né? Agora, a trombose não tem um clima específico. Por exemplo, parte arterial. Trombose arterial você pode ter na época de inverno. Fica mais frequente. A trombose venosa, agora, por exemplo, no inverno. Teve um dia que eu atendi consultório, no mesmo dia 3 tromboses. Não pelo clima, mas 2 foram pós-operatórios, cirurgia ortopédica, e a paciente jogando beach tênis. Torceu a perna, uma lesãozinha discreta, ortopédica, mas desencadeou uma trombose. Tá? Então, a trombose diretamente com o clima, assim, especificamente, nem tanto. Seria mais até no calor. Agora, em questão do frio, para varizes, o sintoma fica bem menos, menos acentuado. Ok. Nós temos aqui a Ivanete Viana, que ela fala o seguinte: já tive muitos vasinhos. Sim. Agora, fico muitas horas em pé. Acho que aumentou mais ainda esses vasos. Ficar muito em pé aumenta? Pode aumentar. Eu expliquei, o fator postural, o ortostatismo prolongado, vai ser um fator agravante. Mas provavelmente ela tem um fator hereditário presente. Outra coisa que a gente tem que falar, o anticoncepcional. Ele pode dar varizes, eu não sei se ela usa, né? Mas se estiver usando, também é outro fator. Tá? Então, deve ter mais alguma coisa aí para poder estar desencadeando esses vasinhos. A Elisângela fala o seguinte: tratamento de varizes a laser pode causar manchas? Pode. Chama hiperpigmentação. Então, eu particularmente eu não trabalho com laser, tem uns colegas que trabalham, né? Mas pode dar uma pigmentação, ficar uma cor acastanhada, vai depender muito do tipo de pele. Então, isso vai ter que ser avaliado pelo angiologista que já faz esse tipo de tratamento. Mas pode sim, pode marcar. Principalmente pessoas morenas, justo, né? a pele mais morena pode ficar pigmentada. Porque o laser ele tem uma afinidade maior, né? Com as peles mais morenas, com a pele negra. Ele busca ali onde tem a melanina, né? Então, acaba favorecendo então, às vezes ficam as marquinhas meio castanhadas, marrom, então tem que ser avaliado, não é qualquer pele que aceita o laser, não. Sim. Tá? É importante, Elisângela, a gente lembrar o seguinte, que o laser, ele, de uma maneira geral, tanto ele, né, como que chama, gente? Para depilação, né? Depilação a laser, vários tipos de laser, ele tem que tomar todo o cuidado por causa dessa questão da pigmentação, não somente no tratamento vascular, né, doutor Carlos? Claro, dermatológico, né? O cirurgião plástico, então tomar cuidado. Tomar bastante cuidado aí. E pode queimar, né? Sim. Dependendo, pode ter que queimar a pele. Queimaduras até de segundo grau, né? Tá? A Cecília pergunta o seguinte: como funciona a secagem de vasinhos? A secagem de vasinho é a chamada escleroterapia, né? Que o pessoal conhece como aplicação. Basicamente, você vai puncionar essas microvarizes e injetar uma medicação esclerosante. Aí tem vários produtos no mercado. Vai depender da experiência de cada angiologista, né? Tem a aplicação a laser, existe. Já aproveitando que ela falou no laser, existe o laser transdérmico. E tem a aplicação de espuma, mas não necessariamente para vasinhos microvarizes. Aí seriam para varizes de maior calibre. Né? Então, peraí, a espuma é para vasos de maior calibre? Maior calibre, sim. A microvarizes, aqueles a gente chama de telangiectasias, aí você pode fazer a escleroterapia convencional ou até o laser. E o uso de glicose? Glicose é para a escleroterapia convencional. Convencional, que aí são vasinhos superficiais. As microvarizes, né, o pessoal chama de aranha vascular, é aquilo. A glicose é uma das medicações que se usa. Tá? A da espuma, já que eu já toquei no assunto, ela é exclusivamente para veias de maior calibre. Você injeta a medicação sob forma de espuma mesmo, dentro de veia, normalmente acima de 3 milímetros de diâmetro.
Agora, E o que seria o refluxo, doutor Carlos? Refluxo é o sangue, ele retorna, ele vai subindo dentro do vaso, em determinada altura, pelo vaso já está insuficiente, começa a retornar um volume residual. É como se tivesse perdido a força para impulsionar o sangue. Por isso que você tem que ter uma bomba muscular satisfatória para ajudar a impulsionar esse sangue. Então, é uma coisa hemodinâmica, né? Então, sobe o sangue em determinada altura, o vaso está insuficiente, começa a escoar o volume residual para trás. Então, no final do dia, vai gerando o peso. Entendeu? Aquele volume vai ficando retido na parte, vai ficar mais congesto na parte mais baixa da perna, vai gerando o peso. Sim, e nós temos aqui uma pergunta da Elisângela que fala o seguinte: a pessoa que já passou pela cirurgia de varizes, com o passar dos anos, pode aparecer algum tipo de carocinhos no local onde foi retirada as varizes? Com o passar dos anos, acho difícil. Pode aparecer esse caroço logo no pós-operatório imediato, pode. E esses caroços? Há uma reação cicatricial e que com o tempo tende a sumir. O que acontece? Você tira a varize. Então, onde a varize passava, fica o leito dela ali, onde era o caminho dela. O tecido gorduroso ele vem repreenchendo, como se fosse uma cicatrização, aquele espaço novamente. Então, aquela área pode ficar um pouco mais endurada, mas isso aí é logo no início. Agora, com o passar do tempo, aquilo ali tende a se desfazer. Agora, se aparecer algum caroço anos depois, ela falou em anos, né? Sim. Eu realmente definir o que é difícil, eu não sei, assim. No início, sim. No início, você vai ter isso aí. Quando você diz início, até quanto tempo? 1 mês, 2 meses? Não, às vezes você opera um paciente nessa semana que vem você vai fazer o retorno cirúrgico, já tem um carocinho ali. Uhum. Aí você explica para o paciente, ó, isso é uma reação cicatricial e vai sumir. Você pode fazer uma compressa de água morna que vai ceder. Depois ela volta ao longo dos tempos com... É variável, né? Não pode definir daqui 1 mês vai estar melhorando. Mas normalmente com 3, 4 meses de pós-operatório, praticamente você nem nota mais. Doutor Carlos, nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa que fez através do direct. A Vitória Rocha. Ela pergunta o seguinte: é indicado a drenagem linfática pós-operatória após essa cirurgia vascular? De varizes? É. Normalmente eu não indico. Só se houver necessidade, se tiver algum edema, algum desconforto aí, uma sensação de peso que ainda estiver persistindo, mas normalmente não é um protocolo, não. Não é um protocolo. Não. Mas não é de rotina, não. Aí você vai ter que avaliar o pós-operatório. E antes, agora uma pergunta minha. A pessoa está ali com desconforto, com aquela sensação de peso, mal-estar, com a presença de edema, principalmente ao final do dia, ela trabalha na postura de pé. Sim. A drenagem, você acredita que ele auxilia nesse retorno, que favorece essa circulação sanguínea aí? Favorecer, favorece, mas eu vou dar preferência a você fazer uma atividade física, estimular essa musculatura, tá? Porque a sensação de peso aí não é, a drenagem aí no caso, é porque ela está falando de drenagem linfática, né? Seria mais em cima de tecido subcutâneo, tecido gorduroso. E eu quero que você reforce o músculo para ajudar o retorno do sangue. Sim. Aí sim. A drenagem poderia entrar como um fator, como um acessório, vamos dizer assim, né? Sim. Atividade física. Agora, se você me fala, sua perna amanhece sem inchaço, tranquilo, e incha só no decorrer do dia, isso não é uma doença. Isso é uma condição hemodinâmica. Isso que você tem que ter o parâmetro. De manhã, a sua perna tem que amanhecer desinchada. Você estava na posição deitada, não tem por que inchar. A menos que tenha alguma coisa, né, fora a varize. Algum problema cardíaco, renal, é outra coisa. Então, mesmo que ele tenha varizes, pela manhã, o ideal normalmente tem que amanhecer desinchado. E ao final do dia que acaba inchado. Que eu falei anteriormente, a lei da gravidade não está atuando aí. Uhum. Você está deitado, não tem lei da gravidade puxando o sangue para baixo. No final do dia, é até normal. Você trabalha, chega no final da tarde... Está marcada lá na sua meia, né? Pode marcar um pouquinho, né? Isso acontece. Sim. Tá? Chegando no final do dia, você indica colocar
as pernas para cima, o pezinho para cima, fazer movimentos. Pode, movimento de flexão e extensão, mas não precisa muito para cima. 45 graus. Colchão, um colchonete, uma almofada, uns 15, 20 centímetros de altura. Na hora que for deitar, pode botar no pé da cama também. E em casos de dor, aquela sensação de desconforto, principalmente quando a pessoa deita, parece que está pulsando ali, queimando. Você indica, alguém perguntou aqui a respeito das pomadas, né? Você pode usar. Uma pomada, colocar as pernas para cima, fazer esse movimento de flexo-extensão. Isso favorece? Ajuda essa dor? Reduz. Mas tem medicação para isso. Se precisar, tem os flebotônicos que ajudam nesse tipo de sintoma, né? Mas normalmente a elevação dos membros já alivia, se a patologia for exclusivamente a varíze. Agora, se tiver um outro componente ortopédico que está gerando a dor, aí já... Aí não. Sim. Aí tem que diferenciar. Eu estou te perguntando isso porque tem gente que evita o uso de medicamentos, né? Sim. Prefere coisas naturais, né? Como atividade, de um movimento, os chás caseiros, né? Então, além do uso de pomadas, o uso de travesseiro e fazer um movimento de flexo e extensão, tem muito questionamento a respeito do calor e do frio. Você indica um desses dois recursos ou, nesse caso, que tem apenas essa sensação de desconforto, nenhum dos dois é indicado? Não, se você tiver com um desconforto muito grande, você pode... Por exemplo, eu vou tomar um banho um pouco mais frio para tentar fazer uma vasoconstricção venosa nessa perna, melhorar um pouquinho esse desconforto. Pode, né? Mas não é o usual. Então, normalmente, a posição de elevação já ajuda demais. Sim. Já melhora bastante, tá? Fora isso, se você tiver essa prática de atividade física, se possível, normalmente você não vai ter esse tipo de desconforto, não. Normalmente, não. Outra coisa que eu falei aqui, se você tiver a indicação do uso da meia elástica, justamente, no decorrer do dia você não vai ter esse tipo de coisa à noite. Sim. Tá? Quando eu entro nessas questões, exatamente, tem gente que não entra com atividade física, tem essas resistências. Que é a facilidade, né? Exatamente, terceirização do processo, né? E isso se torna um pouco mais complexo, né? Difícil de ter um certo retorno favorável aí, né? Com certeza. Nós temos aqui a Vitória Rodrigues, que pergunta o seguinte: tem muitas clínicas de estética que tratam vasinhos, mas sempre voltam. Eu particularmente não confio. Qual a sua opinião em secar vasinhos com biomédicas? Complicado. Complicou seu lado aí. A formação cirurgião vascular é diferente, né? Começar com a formação médica, depois você faz especialidade. E eu vou te ser honesto, se eu fosse o paciente... Fique à vontade para falar, doutor Carlos. Paciente, pode dar sua opinião. Não sendo médico, eu ia procurar um especialista, um angiologista. Quando você tem problema de dente, você procura quem? O dentista, né? Normalmente, né? Então, eu sou dessa opinião. Quer dizer, pode fazer, mas a formação do angiologista é anos para chegar nesse ponto, né? Então, ele é o especialista que trata varizes, doenças e eu vasculares. Vou pegar o gancho nessa pergunta da Vitória. Quais são os riscos de fazer a secagem desses vasinhos de forma irregular? Normalmente, primeiro que esse é um procedimento médico. Sim. Né? Eu não sei se essa pessoa que está fazendo essa aplicação, não sendo médico, você tem conhecimento da anatomia, da fisiopatologia, do que pode acontecer. O que eu vejo com mais frequência, manchas, lesões de pele, às vezes até ferida. Abre uma úlcera no local da aplicação. Então, às vezes acontece. O paciente chega para mim, fez a aplicação clínica, não é o caso aqui de falar nome, e
uma úlcera na perna, lesão por pós-escleroterapia. E se essa lesão infectar, aí mais um fator complicador. Tá? Então, aí fica a critério, pessoas têm que dar uma investigada, pesquisar, ver como é que vai ser feito isso aí. Mas o profissional é o angiologista ou cirurgião vascular, aí é o certo. É o indicado, né, doutor? É. Nós temos aqui uma pergunta da Rose Perini. Minha avó morreu de trombose. Com a trombose, né? Tenho chances de herdar essa patologia? Como evitar ou amenizar em caso de hereditariedade? Hereditariedade você não tem como evitar. Para você saber se você é predisposta a trombofilia, a formar coágulos, a trombose, é aquilo que nós falamos lá no início. A avaliação inicialmente com o hematologista, que aí ele vai pedir determinados exames de caráter hereditário para definir se você tem a predisposição a ter uma trombose. Então, é esse o caminho inicial. Sim. Primeiro procurar. Mas não quer dizer que a avó dela ela já teve a trombose, necessariamente ela vai ter, não. E tem que ver qual foi o fator causador o fator justo, da trombose. Justamente. Às vezes não é fator hereditário, é um fator traumático, o paciente acamado há muito tempo, então um pós-operatório, então tem que definir isso aí. Porque nem sempre é a genética, não é porque veio de sua casa que você vai ter que ter também. Mas é um caminho, né, a ser seguido. Isso aí é a primeira avaliação. Se ela já tiver, por exemplo, mãe, irmãos, irmãs que já tiveram trombose, aí investigar. Doutor Carlos, é muito comum em pacientes acamados ter a úlcera de decúbito, né? E essas ulcerações, elas acabam piorando ali, as úlceras, tendo muito contato. O que você indica para as pessoas que ficam muito tempo acamadas e muitas vezes com dificuldade de fazer o movimento de girar na cama, né? De fazer a lateralização? Normalmente essa úlcera assim, não é uma úlcera em função da patologia vascular, não, né? É mais por um processo de pressão em cima daquele local, uma pressão contínua, né? Então é isso aí, mudar de decúbito, mudar de posição, na medida do possível. Se começar a ter uma lesão, olhar, ver se não está infectado, curativo, manter hidratada a pele, tá? Agora, existe a úlcera venosa, né? A úlcera de varicose, que é outra patologia, né? Então, explica pra gente o que é essa úlcera venosa. A úlcera venosa, ou úlcera varicosa, ou úlcera de estase também, é a úlcera decorrente de varizes que cronificaram. É um processo que normalmente é definido pela cronificação da doença varicosa. É uma complicação tardia de uma varize. É onde o pessoal não entende. Fala que eu não vou tratar as varizes, se dá problema, não dá. Então, a úlcera varicosa é um problema tardio. A pele está tão sofrida que começa a ter lesão, começa a dar ferida. Tá? Aí sim é com o angiologista. Eu poderia relacionar a mesma coisa de... Eu já ouvi termos como varizes perfurantes. Não, existem veias perfurantes. Veias perfurantes. Não, a veia perfurante é a veia normal, perfurante ou comunicante. Ela faz parte da anatomia da sua perna. Ela comunica o sistema profundo com o sistema superficial. O pessoal acha que veia perfurante, a veia tem alguma perfuração, né? Não, exatamente. O nome dela é perfurante. Não é uma patologia. Não, agora, o nome dela é veia perfurante, mas você pode ter uma varize numa veia perfurante? Pode. Ah, sim. Elas são chamadas veias perfurantes ou comunicantes, porque elas comunicam o sistema superficial com o profundo. Mas uma dessas perfurantes pode virar uma varize. Aí entendi. Sim. Mas não é pelo nome dela, é perfurante, ela está doente, não, perfurada, não. Legalmente falando, eu acreditava que seria realmente... Não, é sistema venoso superficial, profundo. E entre eles o sistema comunicante ou perfurante. Comunicante, sim, eu já vi falar muito. Sim, agora, a perfurante... É a mesma coisa, então? Mesma coisa. É outra terminologia. Perfurante. Porque a gente o perfurante fica até esquisito, né? Porque você acha que está perfurado. Eu sempre vi o termo... O paciente pergunta muito, chega com ultrassom, lê o ultrassom em casa e vê lá, o que é isso aqui, essa perfuração? Que perfuração?
Aí você vai, não, é veia perfurante que está aqui. Sim, porque para mim, até mesmo, né, na questão da faculdade, dei aula de anatomia também. Ou perfurantes. Como comunicante, né? Doutor Carlos, quando a gente fala, né, dessa questão do sistema vascular, que a gente fala de todos esses cuidados que a gente tem que ter, você gostaria de deixar alguma dica, algo que é fundamental para que a pessoa tenha uma boa saúde circulatória? Basicamente, se você tiver, voltando à predisposição familiar, se você tiver histórico familiar, é conveniente, a partir dos seus 25, 30 anos, começar a olhar, fazer uma avaliação e monitorando isso aí, para não deixar a doença varicosa tomar conta, né? Atividade física, nós já falamos, né? Ressaltamos a importância. E em relação à parte alimentar, é o excesso de peso, para não ter essa sobrecarga sobre os membros inferiores, tá? Normalmente é isso. Pelo fato dela ser hereditária, não tem como a gente cercar muito essa doença varicosa, o aparecimento delas. No caso da mulher especificamente, lembrar que o anticoncepcional pode aumentar a quantidade de varizes e também época de gestação. Geralmente, a partir da segunda gestação, tende a um aumento de vasinhas e de varizes, tá? Mas isso aí não tem como a gente, né? Você não vai deixar de ter um filho por conta de varizes. Com certeza. Voltando àquela outra pergunta, na gestação não se trata varizes. Pós-parto, sim. E quais são os procedimentos que são realizados em casos de varizes? Porque você, no consultório, você ameniza os sinais e os sintomas, mas muitas vezes precisa de uma intervenção, né? No consultório, basicamente, você faz a escleroterapia, que é a aplicação, tá? E o médico que tem por conduta trabalhar com laser, pode fazer o laser. Tem médicos que fazem a espuma em vez de maior calibre. Também pode ser feito em ambiente ambulatorial. Fora do ambulatório, fora do consultório, é o tratamento cirúrgico, né, que já envolve bloco cirúrgico. É o tratamento cirúrgico das varizes, que normalmente são veias acima de 3 milímetros de diâmetro. Aí tem a cirurgia, tem a microcirurgia, aí tem especificamente... E só para a gente entender, essas cirurgias é feito a retirada... Da varize. Da varize. Aí, retirada da varize. Aquela veia que já está doente, já está toda dilatada, irregular, tortuosa, você retira aquele vaso. E faz a ligação com as partes boas ou retira? Não. Você retira e só comprime ali ou liga o vaso, ligar que a gente fala, amarrar a veinha. Se necessário, você não comunica, faz outra comunicação. Por si só, elas já são comunicantes também. Então, ele entra em desuso, aquele vaso, sim. Poderia dizer aquele, assim. Eu tiro. Ele é retirado. A varize ela é retirada. A veia doente ela é retirada. Automaticamente o sangue que passava ali vai tomar outros caminhos. Porque ali ele forma uma rede, né, de vasos, de veias. Então, automaticamente ele vai... Vai dando novas formações. Poderia dizer neovascular ali, por exemplo. Basicamente isso. Então ele vai tomar outro caminho. Porque é uma rede. Mesmo sendo as veias, por exemplo, a safena, por exemplo, que é mais calibrosa? Mesmo sendo a safena. É mesmo? Por quê? Aí tem questão de anatomia. 90% da sua drenagem venosa, membros inferiores, é feita pelo sistema profundo. Você lembra que eu falei lá no início? Sim. Que a variz não compromete o sistema profundo. A patologia mais comum de profundo é a trombose. Tá? Mas o sistema profundo está no íntegro, 90% da drenagem venosa é por ele. Somente 10% é que é pelo sistema superficial. E as varizes então, são superficiais. Tá por isso que você pode tratar varizes quantas vezes for necessário. Então, só 10% da drenagem venosa passa pelo sistema superficial. Olha e a varize, a veia varicosa, é presente no sistema superficial. Por isso que você pode tratar.
Doutor Carlos, eu tô encantada. Por que você tá encantada? Que delícia de podcast, que explicações, que bom. assim. Não, tentei, né? Não, tentei, e conseguiu mesmo. Pela Nós primeira já temos... vez, né? E foi muito bem, viu? Nós temos aqui, inclusive, a Hélia nos parabenizando, excelentes obrigado. explicações. E realmente tirou muitas dúvidas, né? Até para mim, como fisioterapeuta, na área da saúde, porque a gente não estuda tanto, né? O sistema vascular. Até o próprio médico, na formação médica, você vê mais superficial, né? Ele estuda, mas não é para tão profundo, da né? mesma forma que eu não aprofundo em outras especialidades. Sim, sim. Né? Mas é isso, varia é isso. E lembrar que não é tratamento definitivo. Isso é manutenção. Muito bom. A Rose também está ali falando, muito bom o conteúdo, nos parabenizando. Obrigado. Pessoal, é muito bom ter vocês aqui, sempre participando, sempre presente no nosso podcast semanal, enviando as perguntas de vocês. E para a gente é um prazer poder cuidar de vocês, mesmo à distância, e principalmente trazendo pessoas tão competentes, tão especializadas como o Dr. Carlos, em parceria com o Hospital Belvedere. E eu gostaria de deixar aqui o contato do Hospital Belvedere, né, que é no Instagram, né, o @Hospital Belvedere Oficial. Isso. O da Clínica Center Físio, que é uma clínica no centro de Belo Horizonte, é a Center Físio BH, que é uma clínica de fisioterapia ortopédica e pélvica. Temos também ortopedistas, temos a quiropraxia. E o meu é DRA Márcia Figueiró. Estamos presentes também dentro do Hospital Belvedere. Agora, claro, todo mundo quer saber como encontrar o Dr. Carlos. Conta pra gente, Dr. Carlos, onde podemos encontrá-lo? Bom, eu atendo aqui em Belo Horizonte, numa clínica que chama-se Clínica Domani. O Instagram de lá é Domani Clínica. Fala novamente, doutor. Domani Clínica. Domani Clínica. O telefone é 3284-2141. Repete, doutor Carlos. 3284-2141. Ótimo. E atendo em Contagem, no bairro Eldorado. A clínica chama-se CEMEL, a clínica de especialidades médicas. O Instagram é @clínica CEMEL. CEMEL com C, tudo junto e minúsculo. E, te passou o telefone. Lá é o 3351-6309. 3351-6309. Gente, e nós tivemos a feliz surpresa que nós trabalhamos juntos por muito tempo, próximos, né? Desculpa, juntos não, próximos em clínicas, no mesmo quarteirão. Mesmo quarteirão, e não sabíamos, né, doutor? E temos amigos em comuns, conhecidos em comuns, então fiquei muito feliz, né, em saber disso. Igualmente. E a você que está aqui sempre nos acompanhando, aproveite para compartilhar essa live, esse podcast que fica gravado. E se você gostou, aproveite para cuidar um pouquinho de pessoas que não têm acesso, pessoas que precisam saber dessas orientações, todas passadas aqui pelo Dr. Carlos. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e não se esqueça de se inscrever e de curtir esse podcast e, claro, mais uma vez lembrando, compartilhem. Obrigado, boa noite. Dr. Abraço Carlos, a todos. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Valeu a pena aí. Foi ótimo. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.